É uma a reunião está um pouquinho pequena, tem mais a pessoa aqui da vara, do Rafael e da 11ª. Eu vou começar então compartilhando aqui a tela, aqui estou no ambiente de desenvolvimento do TRF3. O gestor de modelos, ele eu criei ele com a ideia de facilitar em 2 pontas. Primeiro, quem usa o modelo e, em outro lugar, para quem organiza os modelos, né. São 2 coisas um pouquinho diferentes. Para quem usa, eu tentei deixar mais fácil de localizar os modelos, criar um meio de usar pedaços de texto parcial, né, criar formulários dinâmicos para automatizar o modelo e inserir dentro do texto sem perder o texto atual, né, que o PJE, quando a gente seleciona um modelo, ele apaga tudo. E também a formatação, que quando a gente cola do Word, ele perde a formatação. E para quem organiza os modelos, um jeito de reaproveitar um pedaço de texto para usar ele em vários lugares diferentes. E aí quando a gente altera algum texto, não precisa alterar em todos os modelos, né. Algum texto padrão que tem todas as sentenças, se mu quando muda algum pedaço, não precisaria alterar em todas as outras sentenças, aquele texto, nem ficar depois copiando e colando para atualizar na hora. Eh Igor, até uhum, complementando e uma das necessidades que eu estava passando como destinatário dos modelos, porque comentei com a equipe que o principal usuário é quem está com a função de minutar, mas o magistrado com frequência faz esse acompanhamento do resultado da utilização do modelo resultante. E na hora que implementa com essa visão que tu tiveste, e a gente tem um ponto em que todo mundo se direciona para ele, que é o centro da tua funcionalidade, é onde estão gravados os modelos do próprio sistema. E aí a gente passa a dialogar e atualizar e sabe que sempre a última versão está lá dentro. Nessa outra dinâmica de utilizar, por exemplo, um arquivo do Excel, a gente está utilizando um sistema paralelo, por exemplo, o SharePoint da Microsoft lá com aquilo, o Microsoft Office com aquela informação. A beleza dessa solução que tu fizesse é que onde a gente faz a minuta, também está o modelo salvo e vai estar a atualização e a versão atual, por exemplo, daquele texto novo. Então, esse diálogo entre quem utiliza o modelo e quem é o destinatário e esse fluxo de aprimoramento fica mais fechado e aprimorado com essa visão. sim. Vou mostrar aqui porque como está gravando, acho que é bom mostrar como que ativa o gestor, mas acredito que todos nós já deve ter ativado. Mas aqui, primeiro vem aqui na extensão, clica na engrenagem, recursos experimentais e ativa aqui o gestor de modelos. Bem, feito isso, ele já deve aparecer aqui com uma cara diferente. A página da minuta que usa o chamado editor novo, né, que é o CK Editor, já vai aparecer aqui com uma cara diferente, com esses botõezinhos aqui. As funções mais básicas é o colar do Word, que ele mantém a formatação daquilo que é colado. Só colar aqui, ó, um texto aleatório. Então ele traz já com a formatação do Word. Colar outro texto só para ele mantém aqui o tamanho da fonte, tudo, né, o alinhamento, coisa que se não colasse por ali, ele perderia. E esse agrupar texto, que quando a gente cola do algum pedaço de texto de PDF, ele costuma vir cada linha em um parágrafo. Então essa funcionalidade ela agrupa e junta. É uma besteirinha, mas que
às vezes a gente perdia muito tempo cortando ali. Agora eu vou mostrar as coisas realmente do gestor, né? Para inserir algum modelo que ele tem essa outra tela, onde ele mostra os modelos que estão no gestor. E aqui a gente pode selecionar, dividir por etiquetas, por tags, e ao clicar, ele vai trazer aqui onde está o cursor, o texto do CK Editor. Vou mostrar agora como que inicia a fonte de modelo. É isso que eu ia te perguntar, Igor, porque para quem está do lado de cá, quando a gente abre essa janela, não tem nenhum modelo. Exatamente. Nosso vizinho começou a fazer uma reforma agora. Bem, para inserir modelo, passa na página de padrão de modelos, CK Editor, aqui seleciono CK Editor, pesquisar. Desculpa, aqui é quando já tem. Para criar do zero, tem que vir aqui, formulário, seleciona qualquer tipo de documento nos dois lados e CK Editor. Ele vai aparecer aqui, criar fonte de modelos. Clicou, ele vai colocar essas tagzinhas e colocar um nome aqui aleatório para não ter conflito com qualquer outro nome. E salva. O Igor, PJL, pode posso falar. fazer uma recomendação para a Uhum, gente, já que a gente está no foco agora de ampliar a base de usuários. Quando não tiver a fonte de modelos, teria como automatizar isso, aparecer lá, criar a fonte de modelos dentro da uhum. minuta? Eu posso tentar. Nessa parte aqui, o PJ ele Acho. preenche várias coisas por trás. E Uhum. acaba sendo um pouco mais complexo do que Então, parece. Mas deixa eu fazer Uhum, beleza, se for difícil, vamos fazer só o seguinte: quando não há fonte de modelo, lá na minuta, se a pessoa clicar o botão, procurar modelos, vai aparecer uma mensagenzinha. Entre na página tal, uhum, entre na página de modelo de documento e crie a fonte de modelos. Pronto. uhum. Entendi. Bom, passo a Porque passo de. eu acho que eu não sou usuário básico e eu fiquei perdido. Eu estava querendo usar e justamente essa tua apresentação foi com esse intuito. Em tese, isso daí tu colocou na documentação, mas para o usuário, tu sabe como o usuário é, né? Até eu sou. Então, cara, se tiver na janela a instrução de como ele fazer isso que tu tá fazendo, ele já vai ter uma chance de conseguir dar o passo a mais. Certo. Entendi. Colocar. É, pronto. Depois que salvou aqui, Ou então, ô Igor, ou então a opção dele copiar o modelo, de pegar o modelo de outra vara também. Porque agora o modelo da 11ª, esse que você está usando, está disponível para todo mundo sim, sincronizar, não sei como faria, e pegar, e eles mesmos já usarem para testar, não seria assim? dá para fazer isso. E aí é como puxar qualquer modelo, né, do PJM. Acho que vem aqui em copiar modelo e, bem, dá para selecionar outra vara aqui e seria esses que começam com PJE mais R. Então ele já vem com. Seria possível assim. Dá para colocar na documentação também como fazer. Mas, prosseguindo. E ele criou essa fonte aqui. Está vazia. Depois que cria o modelo, é bom sair e voltar, porque o PJL não deixa salvar por cima, ele diz que o documento já foi criado. E não entende que agora você está editando o modelo. Aí tem que sair e voltar. Aí nessa tela tem aqui agora o incluir modelo. Vai abrir uma telinha de incluir modelos. Eu vou botar um modelo básico aqui e mostrar como que usa lá. Aqui é um modelo simples de expedição de ofício requisitório. Chamar ofício. Ponto ofício. Tem um pontinho aqui, que aqui é o atalho de chamada. Para a gente digitar ponto ofício
ali no editor de texto, ele vai chamar esse modelo automaticamente. Só vai ele aqui. Isso eu acho que até para chamar a atenção de todos dá vantagem. A forma de invocar os modelos com a dinâmica que o Igor fez é muito mais fácil. Em tese, você de dentro do corpo do texto, você vai fazer o pontinho e o nome do que está lá e ele já carrega. Isso. Dá para chamar por aqui também, né? Até porque Uhum. todo mundo vai saber os atalhos. Mas com o tempo, a ideia é quem usa muito esse modelo vai ver aqui o atalho e se familiarizar com o atalho, não precisar clicar aqui. Só confirmando, Igor. Então, depois de você ter acrescentado lá, a pessoa entrou para minutar. Ela não precisa procurar o modelo, ela só vai fazer ponto, ofício, que carrega o texto automático? Isso. E ponto ofício, enter, veio. Dá para... Antigamente a gente chamava de TP, não é? Se quiser... Então, dá para alterar, botar... Aceita qualquer coisa, né? TP01, TP... E colocar aqui, ele chama. Às vezes alguém quer manter o mesmo padrão que era antes. Esse sincronizar, eu vou explicar bastante aqui, é porque quando a gente altera essa página de modelos, precisa meio que baixar novamente os modelos. Então, como eu estou alterando bastante, precisa clicar, mas em tese, se não altera muitos modelos, não precisa ficar clicando não. Pronto. Então, aqui, se é um modelo simples, pode chamar ou por aqui, ou por aqui pelo atalho. E aqui ele não deleta, não exclui o que já estava escrito, né? Já é a primeira vantagem como era antes. Se a gente colocasse qualquer outro modelo aqui, ele apaga e cria um documento novo. Aí de novo, teve. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele faz é ele permite preencher o modelo com variáveis. Aqui em outro modelo e cumprimento de sentença. Aqui na Vara a gente deixava em destaque as partes que precisavam ser mudadas. Então, agora o que a gente pode fazer é usar variáveis aqui para o valor D, entrada de texto, valor da indenização. Coloca um nome para a variável, o atalho que a gente vai colocar aqui. Pode ser qualquer coisa também, que a gente pode mexer qualquer coisa, uma descrição que vai aparecer quando abrir o formulário dinâmico de variáveis. Então, aqui é o valor da indenização. Homologar. Inserir, ele vem aqui. Clicou aqui, está inserido. E a outra, os honorários. Isso daqui, eu estou mostrando como está agora, porque é como está agora. Mas é algo que já vai mudar como inserir essas variáveis, vai ter uma modificaçãozinha nas versões mais novas. E dá para todo mundo acompanhar, você consegue inserir várias vezes no texto, né? Então, por exemplo, na fundamentação você vai poder indicar o valor da indenização por danos morais e também fazer a mesma referência no dispositivo. Correto. Vou colocar aqui só para
Ô, Igor, já para abusar já está transcrevendo também quando eu boto o valor, ele já transforma lá R$ 1.320,52 e bota por escrito. Ainda não, ele não sabe o Pô, que é. tem uma funçãozinha, vida. Vou É, te mandar a função para tu acrescentar. cadê? Eu não tinha mudado o título. Pronto. Então, qualquer coisa. Tem aqui o valor da indenização, ele coloquei aqui e aqui. Vou só ajeitar a formatação e o valor aqui do. Desculpa, a indenização aqui e os honorários. Eu que escrevi errado, né? Que seriam os honorários. É, ele já preenche automaticamente todos os lugares que aquela variável for inserida. Se quiser alterar a A minuta, né? janelinha, Igor, assim que eu boto o ponto, o nome, e ele já faz abrir a janelinha com as perguntas, né? Sim. Só ajeitar aqui que eu fiz besteira, os dois ficaram com TP01, acho. Né? Pronto. Se eu botar aqui TP02. Tá? Pronto. 2, 2, 1. Questão da formatação, se precisar é só ajeitar aqui. E fica com a mesma formatação que a variável está colocando. Isso é a segunda função. Tem também as variáveis de opcionais. Tem um outro modelo. E, por exemplo, aquele trecho de mandar a parte emendar a petição inicial. São várias coisas, nem sempre, obviamente, precisa emendar tudo. Então, a gente pode inserir variáveis que ele vai perguntar o que precisa emendar. Então, por exemplo, custas, atalho, descrição precisa emendar custas. E seleciona como opcional. Se a gente coloca aqui, ele vai chamar esse texto somente se ele vai chamar o que vem depois, só se a primeira parte for validada. Deixa eu salvar aqui. No caso, o parágrafo só é inserido se aquela variável for verdade, não é isso? Exatamente. É o parágrafo todo, né? Parágrafo todo. Então, custas, ele só vai aparecer aquela parte das custas se eu apertar ali no... Aqui, se eu não apertar, ele não vem. Então, dá para Pergunta, fazer... Igor. Se, Uhum. se dentro do parágrafo tiver uma variável a ser preenchida, ele já consegue dar conta do cascateamento? Sim, ele chama em recursividade. Vou mostrar isso também. É, terminar de preencher aqui, só para mostrar como que fica.
Está repetido. Você chamar ele aqui, ele vai perguntar exatamente o que eu botei lá, né? Cursos. Traz aqui, precisa me dar curso, precisa juntar procuração sem subscritor. Só traz o que for marcado. Tem um jeito também de fazer ele trazer o texto só se não for marcado. Então, a gente pode, por exemplo, ter aqui tudo certo com a procuração. Só um exemplo. Mas colocar um arroba na frente e ele só vai trazer esse texto se aquela variável não for marcada. Se eu marcar precisa juntar a procuração, ele não traz. Se eu não chamar, ele traz aquele texto. Esse exemplo aqui não serve de nada, mas às vezes a gente precisa colocar um outro texto se tiver tudo certo. Vou mostrar aqui que ele chama, faz essa recursividade que o Dr. Rafael perguntou. Modelo de busca e apreensão. Aqui defiro, mas posso querer saber se precisa emendar. Então, seleção opcional, emenda. Aqui, e se precisar emendar, é o TP03. Chamar BAP, vai me perguntar, precisa emendar? Precisa. E agora ele vai me perguntar o que é que precisa emendar. Depois que eu clico, ele vai substituir aqui pela emenda. Aqui a gente vê que a numeração nem sempre bate. Mas aí dá para... Olha, a memória, se eu fizer isso, ele vai preencher automaticamente essa numeraçãozinha aí do dispositivo. Acho que tem que colocar o N na frente da pergunta também, lá. Não, É, na frente não, na verdade depois, né? eu botei no modelo. Ah, tá. Mas serviria, também daria certo. O BAP. 1, 2, 3, 4, 5. Agora tá certo. Veio com aquele tudo certo, configuração. E aqui a gente poderia substituir isso por variáveis, né? Vou fazer isso porque vai tomar um tempo, mas seria uma coisa também possível de fazer. Conforme a gente vai incluindo vários modelos e pedaços de modelos, às vezes fica muito cheio aqui e eu comecei a me perder. Eu criei um jeito de separar os modelos por etiquetas.
Então, aqui, busca e apreensão. Se você quiser criar uma etiqueta para esse modelo, eu abro aqui chaves e eu posso colocar, por exemplo, liminar. Se eu salvo isso, ele cria essa etiqueta, e se eu aciono a etiqueta, ele só me mostra os modelos que são de liminares, né, que foram marcados com a etiqueta de liminar. Mesma coisa vai acontecer aqui. Se eu vim aqui em procurar modelos, acho que eu tenho que sair e voltar agora. Igor, deixa eu te fazer. Eu ainda fiquei. Adorei a etiqueta, realmente ajuda muito. Eu Uhum, fiquei ainda com dúvida com relação à recursividade. uhum. Se eu marquei lá, imagina custa, se eu marquei que sim, ele pode carregar um campo de forma programática solicitando o valor? Sim, sim. É porque ali só tinha variáveis opcionais, né? Que é na emenda. Mas, por Por exemplo, no exemplo, juizado, com frequência, a gente vai ter que escolher o tipo do segurado. E aí tem uhum, como carregar opções específicas para cada tipo de segurado. Se eu uhum, disse que é um segurado especial, ele vai fazer uma pergunta específica lá com relação ao período. Se eu dizer que é urbano, ele carrega uma outra pergunta. sim, dá. É, o que dá para fazer, por exemplo, criar Fiz isso com os modelos de honorários. Se fosse mais fácil eu voltar no ambiente de produção mesmo e mostrar, fazer isso. Deixa eu só trocar de... Ela entrar por aqui mesmo. E a outra coisa agora para ver, tá dando um nó na cabeça. Dá para fazer referência a um modelo dentro de outro modelo? Porque eu Sim, tenho um atalho no outro, então eu posso ter um modelo que chama outro modelo dentro dele. sim, dá sim, doutor. Foi o que eu fiz aqui. Esse modelo, o da busca e apreensão, chamou modelo de emenda. Foi mesmo, eu nem notei, bicho. Show de bola. Então, em tese, eu posso ter o dispositivo. Se eu tenho as minhas várias sentenças, os que têm uma estrutura de dispositivo comum, eu tenho um modelinho do dispositivo e tenho um modelo da fundamentação daquele tipo de sentença. Exatamente. E aí, se Arreta... muda aquele dispositivo, muda já em todos. Não precisa ir em sentença E- em sentença para mudar. Igor, tô te devendo um chopp, vice bicho. Fica tranquilo. Ó, bota na minha conta aí. Deixa eu abrir aqui um processo qualquer. Que estou no ambiente e também para mostrar como que eu criei o modelo. Igor, só para ficar lindo agora para os magistrados, para eu para a doutora Regilena, que era se quando chega para a gente a minuta tem a indicação dos modelos que foram usados, aí fica lindo, porque eu sei o que é que eu preciso alterar. Na lógica do dia a dia a gente até sabe, mas se ele viesse bonitinho lá, diz, ó, foram usados os modelos tais, tais e tais, aí, ó. É, aqui já que é aquele problema que eu falei, vários modelos, porque como eu uso pedacinhos, né, em alguns outros lugares, é, fica muito cheio. Então, Uhum. quando a gente divide por etiqueta, por exemplo, se quiser só os modelos de honorários, eu clico aqui em honorários, ele aparece os modelos que a gente usa para honorários. E aqui, por exemplo, eu queria esse selecionar honorários. E se eu digitar ponto .on, ele vai me perguntar quais honorários que eu quero, obviamente que seria só um, né, trazer. No caso que o senhor perguntou, para cada tipo de segurado, o senhor poderia é, criar essa parte aqui só para selecionar e colocar no modelo. Então, ele vai perguntar antes qual que é o tipo de segurado e depois abrir esse modelo. A dúvida é, eu queria ver, pega o teu mais complexo, o que faz, tem mais
referências recursivas. Então, mostram para a gente que carrega uma opção e aí, na sequência, em virtude daquela ali, ele carrega uma outra opção. Pronto, é esse Ó, daqui. show. Mostra aí para a gente a dinâmica. Certo, ele vai perguntar quais são os verbos que entram ou não na contribuição previdenciária patronal. E aqui no final ele pergunta se precisa emendar também. Então, se eu definir, ele vai perguntar o que é que precisa emendar. No final, ele... Essa segunda janelinha que ele abriu foi decorrente das primeiras opções, não é isso? Isso. Beleza. E a gente pode ir emendando. Ele vai abrir por ordem, né? Por ordem de chamada. Só voltar aqui que eu mudei ali. Acho que não. Segundo. Acho que foi tudo. Se alguém quiser que eu mostre mais alguma coisa, como fazer mais alguma coisa. Pessoal que tem a prática já de preenchimento, eu trouxe para cá, Igor, quem está mais maceteado na utilização das planilhas. Eu queria muito que vocês falassem aí para já indicar qual é o grau de cobertura. Eu fico com a impressão de que o Igor conseguiu aí atender um volume bem significativo de tudo que a gente precisa para a construção de modelos dinâmicos, com essa vantagem de a gente ter um ciclo fechado de todo mundo converge para o mesmo lugar na hora que quer o texto mais atual da minuta, sabe onde está a fonte mais atualizada e tem essa vantagem de estar dentro do próprio PJE na hora de invocar. Mas eu acho que ouvir vocês aí para tirar dúvidas é importante. Eu saí perguntando muita coisa, por favor, não se acanhem. Falem aí. Ninguém tem uma pergunta? Doutor, eu acho que o senhor fez as perguntas pertinentes aqui à Ellen, da Nona Vara de Mato Grosso. E eu estou ansiosa demais para usar esse negócio. Eu só queria saber, assim, o doutor perguntou das entradas e subentradas, né? Quantos níveis de entrada eu tenho, uma dentro da outra? Não tem limite, doutor. Ah, maravilha. É infinito, Ellen. O Igor fez recursivo, vai até o fim do universo, meu amigo. Vai um chamando o outro. A questão é que ele vai carregando condicionalmente, ele abre o pop-up novo com as opções. Exatamente. Agora, só um cuidado, acho que é de não chamar um modelo, chamar o outro, né? Porque senão ele vai continuar chamando ad infinito. O Igor, como vai ficar gravado e muita gente depois pode querer assistir, eu sugeriria que você passasse de novo como que eles fazem para criar o modelo e como que eles fariam para copiar o modelo de alguma outra vara, como, por exemplo, copiar esses que você já cadastrou, até para que eles quisessem testar. Certo. E como que eles copiam e modificam, porque, por exemplo, eles podem pegar um modelo nosso pronto e trocar um parágrafo, só fazer alguma coisa assim, uma adaptação, porque fica gravado, depois alguém pode relembrar como que faz. Certo. Para copiar o modelo, melhor vir por aqui. A gente vem aqui em copiar o modelo, seleciona a unidade, caso da nossa é dessa primeira sigla. Procuraria aqui o modelo que começa com PJMR. Mas para cá... Precisa copiar um por um, não dá para copiar todos os modelos da 11ª, tem que marcar um por um qual modelo que você quer. Nesse caso do PJ+R, eles ficam todos em um documento só. Eles não ficam assim separados.
dentro do PJE, a estrutura do PJE é como se fosse um só modelo. Esse daqui. Na verdade, é como se fosse vão ter os modelos do PJE e vão ter os modelos do gestor de modelos, que é esse que está no arquivo. Então, esses modelos são dinâmicos e outros são estáticos. Então, tudo que quiser que seja modelo dinâmico vai ter que criar a fonte, depois de criar a fonte, fazer a inserção de cada um desses novos modelinhos, que tem um atalho, que tem as perguntas. Isso. Ó, aqui, na verdade, é o que ele faz por trás, né? Ele fica escondido. Ele cria uma tabelinha com cada pedacinho daquele de modelos aqui. E aqui a gente não mexe direto nessa parte, que pode dar problema. Aqui as variáveis de entrada, aqui é o atalho, aqui é o título do modelo e aqui é o corpo do modelo. Mas tudo fica para o PJE dentro de um documento só. Esse que basta só copiar esse daqui que viriam todos. E deu algum erro aqui que eu não sei por quê. Do PJE. Talvez porque esteja tentando copiar algo que já existe da vara para a própria vara. Não sei. Igor, só para confirmar, o arquivo precisa criar um por vara, né? Um por vara. Então, Ellen, quando você começar a criar a fonte de dados da vara, por exemplo, todo mundo vai poder convergir e consumir a mesma fonte que está lá. Na minha extensão, eu tenho que definir como modelo, Igor, ou uma vez Sim. criado, eu vou ter que definir, né? Isso. Basta definir uma vez e, assim, uma vez criado, vem aqui, você quer pesquisar e define a fonte. Definir a fonte, só sincronizar quando precisar e já fica atualizado com os modelos da vara. Deixei de responder alguma coisa? Acho que tinha, não sei se tinha mais alguma pergunta. E uma outra pergunta, todo mundo cria modelo ou só diretor tem perfil para criar? Eu não lembro, porque no início, no modelo de documentos do PJE, antes tinha só alguns perfis que podiam. Nesse também tem alguma restrição ou todo mundo pode criar modelo? Não, no começo realmente era só diretores, né? E depois abriram para servidor. Eu consigo com perfil de servidor do Gavi ou da secretaria. Igor, doutor Rafael, na extensão a gente consegue copiar o modelo de outro tribunal? Acho que foi isso que a doutora Regilena pediu para mostrar. De outro tribunal, não. De outra vara você consegue. De outro tribunal, porque a base é diferente, a gente não consegue enxergar o que está lá no TRF3. Em tese, daria para baixar, salvar e a gente fazer o copiar, colar lá no modelo depois de criado. Isso. É que é uma funcionalidade aí do PJE, na verdade, essa de copiar o modelo de outra vara ou de outra unidade. Não é algo da extensão. Mas como o PJE permite, então dá para fazer e como a extensão usa um modelo no PJE, deve ser possível. Doutor, posso fechar a gravação? Não sei, alguém tem mais alguma dúvida? Esse é só o primeiro passo, tá, Igor? Fez uma apresentação, o desafio para todo mundo que está. Flávia, por favor, Flávia. Igor, deixa eu tirar uma dúvida. Assim, na realidade, acho que as dúvidas mesmo, elas vão surgir na hora que a gente começar a mexer, né? Mas eu não consegui entender direito ainda. Desculpa se a minha dúvida é muito básica. Mas, assim, quando eu vou procurar um modelo, né? Eu cliquei lá em procurar modelos. Eu vejo que você digita um códigozinho antes. Não, antes de procurar, não. Aqui, por exemplo, procurar modelo. Eles aparecem aqui. Nessa lista vão ter todos. A gente pode separar por etiqueta ou procurar aqui. É até bom você ter perguntado isso,
Porque aqui a Yara me falou ontem que tem um bugzinho. Aí, por exemplo, se eu boto aqui de expedição, ele aparece. Aí, se eu apertar Enter, dá um probleminha que ele sai e volta sem a tela do gestor. Então, não precisa dar Enter. É importante, eu sofri com isso, ele recarrega, então... E outra coisa, Flávio, só lembrando o que o Igor tinha falado já, só vai aparecer alguma coisa quando você clica aí, se você tiver criado a fonte e tiver adicionado modelos lá naquela outra parte dos modelos de documentos do PJE. Exatamente. Com a Flávia aqui da minha vara, basta, acho que você já fez, né? Vim aqui e definir como fonte. Vem na página de modelos e procura CKEdito, pesquisar e define como fonte de modelos. Eu acho que é isso então, que eu tô apanhando aqui. Eu não tinha feito isso. Não é básico não, Flávio, até eu estava apanhando com essa, por isso que eu pedi, não conta para ninguém não, mas eu pedi para o Igor vir aqui falar para todo mundo, porque eu também não estava sabendo como fazer. A gente fica meio perdido no começo. Aí, como tem muitos modelos, eu acho bom essa questão das etiquetas, né? Porque dá para separar e selecionar. Você vai adicionando as etiquetas. É cumulativo, né? Se quiser um modelo de contribuição previdenciária, eu posso criar um modelo. Esse aqui, no caso assim, aqui tem poucos. Deixa eu voltar para o de produção, que tem mais. Por exemplo, pronto. Então, aqui eu tenho modelos de execução, de cumprimento. Isso aqui foi um teste que eu fiz. Texto tela. E ele vai somando as etiquetas. Então, pode ser diferenciar uma tutela de tributário, de PIS/COFINS, de RPJ, de previdenciário, de qualquer coisa e ir somando as etiquetas na hora de procurar. Ele vai excluindo conforme só as que estão selecionadas. Aí, Flávio. A etiqueta é só botar Entre chaves, aqui no... Chaves. Na hora de adicionar, coloca entre chaves e o nome. Tem uma coisa que eu não mostrei que é importante. Ele está puxando os autores. Show de bola, cara. Mas isso também é uma coisa que está sendo aprimorada. Então, vou mostrar aqui. Vamos ver. Se eu voltar no atual, deixa eu só trocar de tela. Mostrar aqui o que eu estou desenvolvendo. Já para mostrar como que vai ficar já já. Então, voltei na mesma tela. Pronto. Fazendo, doutor Rafael, na hora de colocar as entradas, isso aqui vai ser nas próximas versões. Quando clicar em inserir, ele já vai inserir aqui. Não precisa, vai inserir no cursor, não vai precisar... Rapaz, tu é bom mesmo, isso que eu pedi justamente para pintar, para ficar diferente o texto. Show de bola, cara. E se começar a digitar, ele vai aparecer aqui. Arretado, autocompletado. Porra, bicho, tu tá chique demais, Igor. Que beleza, cara. Ó, isso tá no meu backlog faz uns
O quê, doutora Janema? Faz uns 5 anos que eu estou prometendo esse negócio na entrega. Eu não consegui fazer, mas achei o cabra que fez melhor do que eu. Vai dar para puxar também por aqui. Na hora de digitar. Isso foi a doutora Regilena que pediu, tá? Puxar o nome. Primeiro, segundo, 1, 2. Igor e todo mundo que está na sala. Até eu apresentei a ideia, o Igor apresenta a funcionalidade que ele fez. Como ele é o usuário que desenvolveu, ele sofre de um problema de todo mundo que desenvolve. Ele não consegue enxergar as próprias limitações que o usuário eventualmente tem. Então, o feedback que vocês vão dar para ele é extremamente valioso, porque ajuda quem desenvolve a enxergar o que está se vindo de barreira. E aí, eu até falei, foi bom que a Flávia reforçou, eu estava com a barreira de que eu não estava começando. Eu entendi o que estava proposto, mas não estava conseguindo fazer a coisa começar a funcionar. E essas sugestões que vocês vão ter aí, tendo em vista que o Igor já apresentou como melhoria futura que já está vendo, e feedback com relação ao problema. Então, peguem telas, mostrem o que está acontecendo e como pode ser feito melhor, que ajuda todo mundo a utilizar, que é o objetivo. O Igor fez um produto, uma entrega excepcional. Eu queria provocar, doutora Regilena, até a ideia que a gente pegue o que o Igor fez e leve para um público mais amplo. E aí, com esse ciclo dele apresentar para quem está aqui, serem já incorporadas algumas melhorias, a gente pensar, Fernando, não estou aí no CNJ, mas bota esse homem aí para falar para Deus e o mundo. Além do TRF3, tem o TRF1, o TRF5 como usuários interessados, para a gente mostrar o potencial e essa visão de futuro. Não dá para a gente ficar fazendo minuta e sentença como se fazia no século passado. A gente precisa começar a avançar as coisas, e essa ferramenta que o Igor construiu é um passo nessa direção correta. Então, o feedback de todo mundo que está aqui é importante. A Ellen já se manifestou aqui. Estou contando contigo, Ellen. Já cria a fonte de dados. Vamos traduzindo a lógica que a equipe que eu tenho na minha vara é sensacional. Adoro todo mundo estar lá. O pessoal, que a lógica já está toda pronta para utilizar o ambiente que tu fizeste. Então, estamos fazendo um casamento perfeito. Então, conto com vocês. Fernando, Doutor vai Rafael, mapeando isso tudo e divulgando. Fala. Fechado. o feedback de melhorias, a gente direciona para onde? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer vamos compilar, então, para a gente não sobrecarregar o Igor também. A gente tem o contato do Fernando, e a equipe de desenvolvimento da extensão tem pontos de controle semanais. Então, a gente congrega todo o resultado que a gente está fazendo, a gente pega e lista e vai pegando com tela, mostrando o que é que aconteceu, como pode melhorar, e incorpora nessa reunião. A gente pode sempre mandar um usuário para estar dando um retorno, feedback e ajudando aí na melhoria nesse ponto de controle que é realizado semanalmente. O Fernando vai estar colocando o e-mail dele e o contato aqui no chat para ele ser o filtro, que ele é o cabra que filtra tudo e ajuda a coisa a evoluir. Eu coloco sim. Posso parar a gravação? Pode sim, cara. Peraí só um minuto. Eu